Oi, tudo bem? Hoje é o dia 33 do nosso desafio da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no livro de Êxodo, dos capítulos 18 ao 20. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 18: A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até ao cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos seus decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100 e de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Quando Deus chama um líder, ele não apenas unge aquela pessoa para fazer uma certa obra, como também coloca e unge pessoas ao redor do líder para fazerem parte do trabalho. Essa foi a grande verdade que Moisés descobriu quando aprendeu a delegar parte do seu trabalho a outros.
Pelo fato de Moisés ter dado ouvido ao sábio conselho de seu sogro, ele pôde suportar melhor o estresse de suas tarefas e, ao mesmo tempo, outras pessoas tiveram a oportunidade de crescer na liderança. Deus coloca certas pessoas na vida de cada uma de nós para nos ajudar. Se não aceitamos a ajuda delas, podemos ficar frustradas e sobrecarregadas. Do mesmo modo, elas não se sentem realizadas porque não estão utilizando seus dons e são incapazes de desenvolver o seu senso de realização pessoal. Você se sente sobrecarregada com a enormidade do seu trabalho? Você corre o risco de sofrer um esgotamento físico ou emocional? Aprenda a delegar. Permita que tantas pessoas quantas forem possíveis a ajudem. Se fizer isso, você conseguirá permanecer por muito mais tempo onde está e terá muito mais prazer no que faz. E outras pessoas serão abençoadas por encontrar propósito em fazerem a parte que lhes cabe. Deus nos criou para sermos interdependentes e não independentes uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Ainda comentários da autora. Ninguém pode fazer tudo. Moisés era um homem que tinha muitas responsabilidades. Durante o dia todo, todos os dias, os israelitas iam até ele com todo tipo de questões. Querendo agradar ao povo, Moisés tentava atender a todas as suas necessidades. Quando Deus disse a Moisés, através de seu sogro, que a sua tarefa era pesada demais, a mensagem lhe chegou em alto e bom som. O que você está fazendo não é bom. Você não pode executá-lo sozinho. Uma das formas mais rápidas de uma pessoa ficar esgotada no ministério é ser alguém que agrada a todo mundo, em vez de ser alguém que agrada a Deus. Por muitos anos fiz tudo em meu ministério, exceto liderar a adoração. Eu ministrava em todos os cultos e orava às vezes por centenas de pessoas depois deles. Entre um culto e outro, eu cumprimentava as pessoas na mesa dos cassetes, assinava livros e fazia praticamente tudo o que me pedissem, pois estava tentando dar às pessoas tudo o que eu achava que elas queriam. Finalmente compreendi que se eu continuasse naquele ritmo frenético, aquilo acabaria me matando. Logo aprendi que Deus não aprovou meus esforços de tentar agradar a todo mundo. Pessoas que querem agradar a todo mundo têm dificuldade em colocar limites adequados no ministério. Mas precisamos entender que estabelecer limites é sábio e é sinal de força, não de fraqueza. Assim como Moisés, precisamos aprender que não podemos fazer tudo. Estaremos a caminho de um esgotamento se tentarmos manter todos felizes e fazer tudo o que achamos que eles querem que façamos o tempo todo. Procure agradar somente a Deus e você experimentará uma paz, uma liberdade e uma alegria que nunca antes conheceu. Prosseguindo com comentários da autora ainda sobre o capítulo 18. Lidando com a sobrecarga. Você já disse a Deus, não sei por quanto tempo mais posso suportar essa pressão? Aprendi uma verdade importante que me ajudou a manter o equilíbrio e a evitar a ansiedade no ministério. Deus não tem de ungir nada que Ele não tenha me dito para fazer. É verdade que Jesus é o autor e consumador da minha fé, mas Ele não tem de terminar nada que não tenha começado. Em Êxodo 18, Jetro disse a Moisés que ele seria capaz de suportar as pressões se fizesse o que Deus lhe havia ordenado. Precisamos entender que Deus não nos dá mais do que podemos suportar. Ele nos capacitará para realizarmos as atribuições que Ele nos deu. E não teremos de nos arrastar por aí, quase mortas de estresse. Lembre-se de Jesus dizendo: Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Se pensarmos que podemos fazer qualquer coisa, não importa o que seja, sem a direção e a unção de Deus, estaremos nos excedendo. Mais cedo ou mais tarde, precisaremos ouvir Deus dizer: Não, você não pode fazer tudo. Você só pode fazer a parte que eu a ungi para fazer. Observe também que em Êxodo 18, 23, o sogro de Moisés lhe diz que se ele seguisse o seu conselho, o povo voltaria para casa satisfeito. Creio que quando Deus coloca ao redor de nós pessoas que são ungidas para nos ajudar, elas ficam frustradas se não permitirmos que usem seus dons. Elas não terão paz porque não serão capazes de progredir em suas próprias vidas. Mas se permitirmos que Deus as use como Ele pretendia, estaremos aptas para suportar a pressão e elas ficarão felizes e realizadas. Em uma família,
Todos precisam contribuir para tornar o lar um lugar maravilhoso para se viver. Se uma mãe se desgasta tentando fazer tudo sozinha, ela corre o risco de achar que os outros membros da família estão se aproveitando dela. Peça ajuda e entenda que, quando você permite que as pessoas a auxiliem, elas podem não fazer tudo exatamente do jeito que você faria, mas você precisa de ajuda mais do que de perfeição. Olhe à sua volta, é preciso fazer alguns ajustes para se manter equilibrada? Se você fizer esses ajustes como Moisés fez, terá mais alegria e paz na sua vida? Estará liberando outros para apoiar e ministrar e será mais eficaz do que nunca no trabalho ministerial e na vida. Capítulo 19. Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: Preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te de todo dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me o altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Comentários da autora. Declare o nome de Deus com propósito. Você quer ver o poder de Deus liberado ao pronunciar o nome dele? Então, é importante não usar o nome de Deus de forma superficial ou frívola. Sempre pensei que tomar o nome de Deus em vão significasse atrelar uma maldição ao seu nome. Mas é muito mais do que isso. Tomar o nome do Senhor em vão significa pronunciar o seu nome de modo que as nossas palavras sejam inúteis, infrutíferas, tolas ou irreverentes. Às vezes, isso acontece quando casualmente usamos o nome de Deus na forma de uma frase exclamativa. Deixe-me explicar melhor. No princípio da minha caminhada com o Senhor, o Espírito Santo convenceu-me de que eu tinha um hábito que, na verdade, estava fazendo com que eu quebrasse o terceiro mandamento. Eu agia cegamente e nem percebia o erro que estava cometendo. Eu costumava dizer coisas como: Ai meu Deus! Quando via alguma coisa chocante, ou ao ouvir notícias que me surpreendiam. Até mesmo quando deixava alguma coisa cair ou uma das crianças quebrava algo. O Senhor me revelou que o nome dele é mais do que uma simples frase, e quando entendi isso, senti um enorme pesar no coração e me arrependi profundamente. O nome do Senhor representa um poder extraordinário e devemos temê-lo com grande reverência. Creio que a igreja perdeu muitas coisas porque perdeu a reverência a Deus. É crucial que voltemos a ter um temor e um tremor reverente por Deus, por seu nome e sua obra. Precisamos ter tal respeito pelo Senhor e por todos os seus nomes expressivos, a ponto de temer pronunciar qualquer desses nomes santos sem finalidade. Peça a Deus para lhe revelar o poder e o peso do seu nome, e quando você fizer isso, honre-o e lembre-se do quanto ele é poderoso. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu te aguardo para o próximo dia. Que Deus nos abençoe.